E Saturno, então? Saturno é o temido, né? Se Júpiter, a gente falou de toda essa expansão aqui, de tudo que representa essa sorte, essa abundância. Mesmo retrógrado, ele vai representar algo bastante positivo. E o Saturno? O Saturno, por que ele tem essa fama toda aí? Todo mundo tem esse temor, né? Eu comecei aqui a parte dos slides de Saturno já colocando a frase: a responsabilidade nos chama e não chama de forma suave, não. Então, Saturno é isso, é a questão da responsabilidade chamando, e chamando de forma firme, de forma rude, muitas vezes, né? Não sendo algo sutil, não. É uma necessidade de assumir responsabilidade muito concreta, muito séria, muito impactante, muitas vezes. Então, aqui, qual é o impulso de Saturno? Saturno é o impulso da conservação do nosso dever, do nosso comprometimento, da seriedade que precisamos assumir. Então, se em Júpiter as fronteiras são abertas, né? A gente quer liberdade, quer espaço, quer expansão. Saturno chega dizendo que não, que existem fronteiras sim, que existem limites sim, e você vai precisar lidar com esses limites, né? Então ele é aquele que nos corta assim as asinhas, sabe? Ele é aquele que estrutura, que dá forma para as coisas e que pede essa responsabilidade, essa seriedade. Então ele fala da disciplina, na qual não conseguimos escapar ou negar. Então não adianta tentar renegar aquela casa ali de Saturno, né? Eu tenho Saturno na casa 1, então eu vou evitar ao máximo me expor, porque eu não quero lidar com as dificuldades e com a minha insegurança e com a minha timidez. Não adianta, as situações elas caminham de uma forma, a vida vai te levando de uma forma que você é levado a se expor, né? Eu tenho Saturno na casa 5, então eu não vou ter filhos para não lidar com a questão da maternidade, da criação, que é um dos assuntos da casa 5. Você vai precisar lidar, de repente, com um projeto, você vai precisar lidar com a criação de algum outro processo que vai te remeter àquela mesma dificuldade, você vai precisar lidar com aquilo. Então, a gente não consegue fugir de Saturno, né? A gente não consegue enganar ele, não, negar ele, não tem como. A gente precisa lidar com aquelas questões. Então, as figuras de autoridade, as cobranças que surgem quando não desenvolvemos resiliência, né? Ele é atribuído, comparado a como se fosse um professor rígido, né? A gente fala de professores lá em Júpiter. Aqui não seria aquele professor que nos expande, não, que nos dá o auxílio. E Júpiter, às vezes, ele dá realmente, né? Ele abre todas as portas. Saturno, não. Saturno, ele vai te dar a lição e ele vai te dizer: se vira, faz, dá um jeito, faz isso acontecer, né? E as lições aprendidas com Saturno, elas não são esquecidas. Em Júpiter, a gente tende a ter as coisas mais fáceis. Com Saturno, não. Com Saturno, as coisas são mais árduas, né? Então, ao mesmo tempo que ele representa essa questão de ser mais firme, de ser mais rígido, mais impositivo, eu não tenho como escapar de Saturno, mas também ele dá uma estrutura e uma forma para as coisas que a gente conquista com ele que é muito firme, né? A gente tem uma capacidade de tornar aquilo muito concreto, de trazer aquilo muito para a nossa realidade. Então, você demora muito tempo desenvolvendo Saturno, mas você desenvolve isso de uma forma muito enraizada, muito estruturada, né? Então, tem essa questão também. Ele representa as experiências mais árduas e mais impactantes. Também por isso é um planeta que gera um medo. Ele é bastante associado às questões que nós temos medo mesmo, que gera ansiedade, que gera angústia, que gera, né, dependendo, fala aí do Saturno em Escorpião, por exemplo, e é muito frequente depressão em pessoas que têm Saturno em Escorpião, né, ou processos psicológicos bem densos, bem pesados, com Saturno em Escorpião. Porque lembrem lá
da aula sobre Escorpião. A profundidade, a densidade toda que esse signo representa. Ele é muito intenso, ele é muito profundo. E a gente tem um Saturno ali. Então, tá cobrando que você vai precisar entrar nessa profundidade. Não tem, não quero. Você vai precisar entrar nessa profundidade. E às vezes a pessoa ela não tá preparada para lidar com aquele turbilhão de coisas, né? Às vezes as pessoas com Saturno ali em Escorpião passam por experiências que a gente com outros Saturnos nem imagina passar. Então é muito forte, muito denso, e a pessoa tem que lidar com aquela profundidade. Então muitas vezes ele vai ser também bastante complexo, né? Para não dizer assim, acho que a palavra que melhor define é a complexidade mesmo. É algo que gera medo, que gera receio, que gera dificuldades ali da gente destravar. Não é tão fácil assim acessar Saturno, né? Mas é necessário, é preciso, a gente não tem como evitar lidar com ele. É o Senhor do Karma, que nos lembra da responsabilidade de assumirmos nossas próprias tarefas nessa vida. Então, a gente tem as nossas questões a ser trabalhadas e ele nos lembra ali, né, de que elas estão ali, de que a gente pode deixá-las quietinhas por um tempo, mas a gente vai em algum momento precisar mexer naquelas questões. É o guardião do tempo, nos lembra que não temos todo o tempo do mundo por aqui, né? Então, por que a gente fala lá em Áries que é tão complicado Saturno em Áries? Se tá gostando dos nossos conteúdos e quer aprender astrologia, agora em novembro a gente vai ter condições mais que especiais para você entrar na jornada completa. Então, se você quer receber as informações sobre isso, aqui na descrição, vem aqui na descrição que tem o formulário para você entrar na lista de espera e receber as nossas atualizações assim que tiverem novidades. E fica ligado aqui no canal também, que a gente vai avisar por aqui. Porque Áries quer as coisas rápido, né? Áries quer que as coisas funcionem, quer que as coisas andem. Não quero ter que esperar, não quero ter que fazer isso daqui de novo e revisar. E Saturno pede isso, olha, se precisar revisar, vai revisar sim. Vai ter que olhar para essa autonomia, vai ter que olhar para a maneira como você está agindo, né? Áries é o impulso, vou agir na impulsividade, vou fazer aqui, amanhã eu vejo no que dá. Saturno em Áries, não. Você vai fazer aqui, as consequências vão ser péssimas e você vai ter que ficar lidando com isso por muito tempo. Então, o Saturno em Áries, as pessoas normalmente reclamam disso, né? Porque a pessoa passa por períodos que ela acaba se perdendo nesse impulso ariano todo, e aí vem o retorno, né? Porque Saturno vai ali e cobra, e aí ela passa por períodos em que ela se fecha, e ela não quer agir. Ela vai pro lado quase que extremo de Libra, né? Não quero tomar partido de nada, não quero decidir nada. Mas também não dá. Por quê? Porque esse Saturno ele não tá pedindo para ela se fechar. Ele tá pedindo para ela entender essa energia ariana e saber quando é hora de agir. E agir assertivamente. Então, assim é com Saturno em Áries. Com Saturno em Libra, tá pedindo para entender essas relações. Não é evitar as relações, é entender essas relações. Né? Então, é como eu falei, a gente precisa lidar com o Saturno. Então, ele é o guardião do tempo. Ele nos lembra que a gente não tem todo o tempo do mundo para aprender essas tarefas. Controlador, conservador. Quando a gente fala de Saturno e a gente está avaliando, por exemplo, trânsitos mais amplos, né? Questões aí de países, questões de trânsitos que estão acontecendo no momento, a gente fala em ondas de conservadorismo, a gente fala em Saturno com Plutão e rompimento de estruturas conservadoras, porque o Saturno tem essa ligação também com aquilo que é conservador, né? Com aquilo que a gente tem de estrutura na sociedade. É o planeta da velhice e da maturidade, o desenvolvimento através da experiência. Então, ele tem muito essa questão da gente aprender com as experiências, que é outra coisa que é bem desafiadora para o Saturno em Áries, né? Porque o Áries tem aquela questão de cada experiência é uma experiência nova.
Lembra lá na aula de Áries, lá na primeira ainda, que os vídeos estavam até meio ruinzinhos, que a gente estava com uma edição e com uma gravação ainda aprendendo, né? Bem arianamente mesmo, ainda aprendendo. Mas a gente falou da questão de Áries sempre ver as coisas como uma nova oportunidade. É uma nova coisa, uma nova possibilidade, está começando de novo. E aí, às vezes, ele repete as experiências várias vezes e comete erros da mesma forma várias vezes, porque para Áries as coisas são sempre uma nova chance, né? A sombra, o que fica reprimido no inconsciente. Então, precisa acolher o que foi rejeitado para se libertar. A gente precisa entender esse Saturno, né? Por isso que eu falei aqui que eu ia tirar esse mito de Júpiter e de Saturno, que eu ia tirar essa coisa de endeusar Júpiter. Eu falei para vocês que o Júpiter pode estar expandindo coisas até bem pesadas, bem densas. E aqui a gente vai tirar um pouquinho essa coisa do Saturno ser horrível e, nossa, detesto meu Saturno, porque a gente tem que acolher também, eu tenho que entender. Se eu tenho Saturno em Áries, eu preciso entender as minhas experiências, eu preciso entender a minha atitude, preciso saber que eu preciso aprender a me posicionar, né? Saber como me colocar no momento certo. De um lado, a questão, né, que a gente falou que Saturno representa a velhice, então de um lado a gente tem a face do velho tirano e do outro lado do velho sábio. Então, a gente pode ir para os dois lados. A gente pode ficar se martirizando com Saturno, né? Ficar ali com Saturno. Vou voltar para o exemplo do Saturno em Áries. Ficar ali com aquele Saturno em Áries, agindo impulsivamente e levando. Ou a gente aprende, a gente vai desenvolvendo sabedoria, né? Áries é um signo também que tem muito essa conexão com o eu. Então você aprende, você descobre ali em que momentos você pode colocar esse lado ariano para fora, em que momentos é melhor você ter cautela. Quando encontramos esse sábio, percebemos o que a dor quer nos ensinar através do nosso Saturno. Quando compreendemos esse aprendizado, nos tornamos sábios com nossa própria trajetória. Nos tornamos mestres nos assuntos que Saturno demonstra. Então a gente pena, né? A gente passa ali por coisas realmente bem complexas, bem complicadas de lidar com Saturno, mas a gente se torna muito resiliente, muito forte quando a gente entende essa energia, né? E aí tem a simbologia do cabrito montanhês, né? Que ele representa ele sobe essa montanha, ele busca esse topo dessa montanha e ele vai ali com todas as dificuldades, né? Ele vai se certificando de estar firme, continua, e cai um pouquinho e continua. E é isso, Capricórnio e Saturno é isso, né? Capricórnio representa aonde que estão essas nossas resistências, essa nossa capacidade. E Júpiter não, e Saturno, ele vai mostrar onde que eu tô colocando essa montanha, onde que é a minha montanha e o que eu tô escalando, de que forma, né? A gente vai olhar para os signos, para os aspectos, para os planetas que estão próximos, né? E de que forma eu tô escalando essa montanha. Se eu tenho um Saturno próximo de Vênus, a definição desses meus valores, a definição do que me dá prazer. Opa, aqui é a Flávia, tô passando para deixar um oi e dizer que se você está gostando desse corte, tem vários outros por aqui que podem te ajudar bastante com o estudo de astrologia, com temas astrológicos, tenho certeza que você vai gostar bastante. Então já se inscreve aqui no canal, que assim você acompanha tudo de pertinho e me conta aqui nos comentários quais outros conteúdos você quer ver por aqui. Vou levar ali um tempo construindo, lidando, escalando para eu chegar lá no topo, para eu chegar na minha conquista pessoal com isso, para eu chegar numa realização que eu diga que eu tô segura comigo mesma, né? Seguindo o exemplo da Vênus ali, junto com Saturno. O Saturno, quando ele tá próximo de um planeta, ele mostra também que aquele planeta ali tem um desafio, a gente precisa de uma responsabilidade maior com aquele planeta ali. Palavras-chave, então, para a gente resumir toda essa complexidade saturnina aqui. Bom, Saturno vai representar as limitações, o controle, a autoridade, a consolidação,
a estrutura, a firmeza, a responsabilidade, a maturidade, a sabedoria, a resiliência, o karma, o tempo, né? A questão do tempo é bem importante com Saturno também. A questão dos medos. Então a gente olha para Plutão bastante quando a gente vai pensar em questão de medo, mas Saturno também, ele é um ponto que ele representa os nossos anseios, os nossos medos, o que a gente leva um tempinho para lidar. A disciplina, o lidar com a realidade. Então, em Saturno que a gente tem que encarar as coisas, a gente precisa lidar com essa realidade, né? E o Saturno retrógrado. Se Saturno já é tudo isso, retrógrado ainda, como é que fica a situação? Calma, que não é tão terrível assim. A gente vai ter uma interiorização dessas responsabilidades, né? Então, a gente vai vivenciar essa questão com uma carga mais intensa, né? Aqui os processos são muito impactantes. Então, essa pessoa, se a gente já não consegue fugir de Saturno, aqui definitivamente não tem como. Tem que lidar com Saturno, né? A responsabilidade aqui é ainda maior. Então, ela vai precisar aperfeiçoar o comprometimento com a autorresponsabilidade e com a tarefa que nos é atribuída, né? Então, a gente tem que ver em que signo que está, em que casa que está, com quais aspectos. Se é um Saturno em Leão, você precisa lidar com a sua autoestima. E essa autoestima, se ele está retrógrado, precisa de uma reflexão muito grande de você mesmo, de você se entender. Primeiro vai precisar existir uma compreensão muito grande de si mesmo, da sua força interior, para depois você conseguir lidar com essa tarefa de firmar essa autoestima, de trabalhar essas questões. Entende? Então, a gente passa primeiro por um processo de interiorização para depois conseguir cumprir essas tarefas saturninas. Como tarefas saturninas não são algo que passa despercebido, consequentemente, quem tem esse Saturno retrógrado tende a sentir ele mais, mas também tem um processo de reflexão maior. Então, também consegue identificar mais claramente quais são essas questões, né? Porque a pessoa pensa mais, ela reflete mais. Então, precisa aperfeiçoar esse comprometimento com essa autorresponsabilidade e com a tarefa que nos é atribuída. A maturidade virá com muita reflexão. Pode ficar preso aos medos e às estruturas que nos são impostas, mas existe em si a força para essa resiliência. Então, a questão mais desafiadora com Saturno retrógrado é a pessoa ficar presa a esses medos, né? Ela se fechar nesses medos, ela criar bloqueios muito pesados para ela, mas ela tem também, por ela ter essa reflexão toda, para ter essa interiorização toda, ela tem uma capacidade de resiliência muito forte também, né? Então, tem esses dois lados, como a gente sempre fala. O glifo dele, né? O símbolo de Saturno. Ele se vocês observarem bem, ele é praticamente o contrário de Júpiter. Júpiter tem ali como se fosse um 4, né? E se vocês olharem aqui, é quase um 4 de cabeça para baixo, esse símbolo de Saturno aqui. Então, lembrem lá, em Júpiter a gente tinha a questão da expansão e da consciência acima da matéria, né? Aqui a gente tem o quê? A gente tem a autoridade e a cruz da matéria que são impostas à alma, simbolizando as responsabilidades e os desafios que a mortalidade impõe. Então aqui a matéria, né, a nossa cruz pessoal, tá aqui demonstrada no que está imposto na nossa alma. Por isso que a gente fala que é um planeta kármico também, uma questão que mostra muito essa questão do karma, porque são as coisas que a nossa alma vai precisar lidar nessa existência, né? Eu tenho essa cruz para carregar aqui, eu preciso lidar com ela. Então, esse símbolo representa isso também, que é também um símbolo muito forte, né? E o tal do retorno de Saturno, o temido retorno de Saturno. Ele vai acontecer ali por volta dos 29 anos, né? Então, por ali, a gente passa por esse retorno. E lembra que eu dei o exemplo lá, como a gente comenta, que é como se fosse um professor rígido, esse Saturno. É como se quando chegasse nesses 29 anos ali, entre 29 e 30, a gente recebesse uma lição a ser cumprida, né? A gente recebe, na verdade, quando nasce, e aí passa esses 29 anos que a gente tem para lidar com essa lição,
e chega ali naquele momento, a gente tem que apresentar alguma coisa tem que ter sido feita com esse conhecimento, né? Você tem que ter aprendido alguma coisa com essas experiências, tem que ter desenvolvido algo. E aí é um momento de amadurecer. Então ali a gente vai ver se a gente aprendeu, se a gente absorveu o que ficou dessas experiências, né? E se não ficou aprendizados ainda suficientes para essa nossa evolução, para o que a gente precisa, a gente passa por situações que vão externalizar, que vão intensificar esse aprendizado, né? Então é o momento da gente se tornar adultos e responsáveis por a tarefa que devemos assumir. Essa fase pode intensificar as limitações, né? Se eu estou resistindo muito, batendo muito de frente com o meu Saturno, um Saturno na casa 2, por exemplo, eu estou com a minha vida financeira toda conturbada e eu me nego a organizar aquilo. Pode vir uma crise bem complicada financeira para você precisar, né? Não tem como mais deixar de lado essa questão e aí você ter que lidar com isso. Mas pode ser também uma forma de retribuir com estruturas mais sólidas depois de tudo que lutamos para conquistar. Então, vamos dizer que ao longo desses 29 anos, você passou por várias crises financeiras, você passou por várias questões, mas você estruturou seu patrimônio, você organizou as coisas, você passou a assumir maior responsabilidade pelas suas contas, pelos seus bens, por as coisas que você conquista. Aqui vem uma oportunidade e você consegue estruturar ainda mais. Vem um ganho, vem algo que vai remeter à responsabilidade, né? Vai vir.